Distrito Federal até 1980, final da década de 70, início da década de 80 até 82, que a gente tinha um mínimo de planejamento no Distrito Federal, não é isso? Nós tivemos Guará sendo construído de maneira planejada, nós tivemos setores na Ceilândia, tipo o setor P-Norte, P-Sul, M-Norte, já em Taguatinga, setor O, a X construía, você se inscrevia, adquiria o lugar de morar. A partir de quando quebraram a questão do planejamento, aí foi-se uma bagunça, né? E aí as pessoas tinham que continuar morando. E à medida que tinham que continuar morando, caíram na mão dos grileiros, não foi assim? Nenhum de vocês está aqui porque queria estar aqui. Vieram para cá porque não tinha para onde ir, não foi assim? E pagaram para uma pessoa, compraram e na hora não apareceu polícia, não apareceu ninguém para reprimir quem estava vendendo. E na hora que estava sendo vendido, era a hora de ter impedido. Aí deixaram vender, muitos eram acumulados com as autoridades, repartiam os valores, não é? E aí vocês compraram e ficaram aqui. A partir do momento que compraram e ficaram aqui, estão estabelecidos, é impossível chegar com um trator aqui e tirar vocês. Tem como tirar? A saída é legalizar. Agora vocês já ouviram aqui, muita gente veio aqui e disse, não, pode deixar que nós vamos legalizar. Tem muita gente dizendo isso? Muita gente dizendo, vamos legalizar e nunca legalizou. Ela está beirando 40 anos e... Tem 600 mil moradias no Distrito Federal que não tem legalização. Tinha 110 mil moradias que as pessoas usam energia, gastam energia, mas não pagam energia. Não é gasto. Tem 110 mil. Dessas 110 mil, nós já regularizamos 25 mil. E todas que nós regularizamos, que as pessoas passaram a pagar, elas estão felizes. Lá na Ceilândia tem um lugar chamado Pôr do Sol, que é uma comunidade que tem uns 30 mil habitantes. Lá no Pôr do Sol, que é uma situação um pouquinho pior do que a de vocês, porque 80% do Pôr do Sol está dentro do parque JK. Pegaram e venderam dentro do parque. Pegaram o terreno do parque e venderam para as pessoas. E as pessoas construíram. 80% é dentro do parque. Tem uma casa, estou muito dizendo da casa da dona Chica, que está a casa aqui, a linha demarcatória do parque passa dentro da sala dela. Portanto, um lado é passível de ser regularizado, o outro não era porque está dentro do parque. O que a gente está fazendo? Está tendo que diminuir o tamanho da poligonal do parque para poder legalizar a situação dele. Portanto, o parque vai ficar menor para poder legalizar a situação das pessoas, porque não tinha como tirar todos. Ainda alguns vão sair, porque tem gente que está em lugar de cima de nascente e eles vão sair. Aí você se desloca um pouco, vai para o sol nascente. O sol fica na parte sul da Ceilândia, o sol nascente fica na parte norte. Sol Nascente tem hoje mais de 100 mil habitantes. É uma comunidade de mais de 100 mil habitantes, comprada dos grileiros também. Estão morando. É 3 trechos. Trecho 1, trecho 2 e trecho 3. Você deve ter visto nos últimos dias na televisão, casas caindo lá, né? Porque os grileiros eram tão desumanos que eles venderam, mas não satisfeitos de ter vendido, eles ainda venderam a saída da rua. Aí as pessoas construíram os muros, a água vem, represa ali e derruba as casas. Porque a água tem que andar, ela tem que viajar. Aí derruba as casas. Culpa do grileiro. Cada gente agora vai ter que... Nós estamos entrando com as obras de infraestrutura, estamos no processo de legalização para que ele tenha os documentos. Tem um outro condomínio, que aí a situação é muito mais grave do que a de vocês também. Que é o Porto Rico, lá em Santa Maria. Porque o Porto Rico, o Rei Magnello pegou como questão de honra para legalizar
Só que quando a gente partiu para o processo de legalização, aí o Porto Rico tem parte que é pública e parte que é privada. Portanto, apareceu, os grileiros venderam, mas apareceu gente que é dono da terra. E como se não bastasse, ainda tem crianças que são herdeiros da terra. E aí a vara da infância não está querendo permitir que a gente legalize, porque tem aquelas crianças que são herdeiros. Mesmo o governo se dispondo a pagar. Mas está dando muito mais complicação. Dito isso, o que nós vamos fazer aqui? Já disse para vocês, certamente já passou alguns deputados por aqui, muitos disseram, eu vou apresentar um projeto, certo, de legalização. Mentira! Porque deputado não pode apresentar projeto de legalização. Projeto de legalização é privativo do Poder Executivo. Então, quando o deputado não quer mentir, ele diz, eu vou atrás do Executivo para que o Executivo tenha a iniciativa de legalizar. E é isso que nós vamos fazer. Enquanto eu estava ali conversando com a Jesus, eu aproveitei e liguei para o secretário Magela, que é o secretário de Habitação, que está junto com o governador lançando o parque do Sudoeste ali, né? Está sendo lançado lá o parque. Só que eu conversando com o Magela, e aí nós estou assumindo já em conjunto com ele. Seguinte compromisso com vocês. Em vez da gente tirar uma comissãozinha aqui, pois é, e lá na Secretaria de Habitação nós vamos fazer diferente. Nós vamos fazer uma audiência pública aqui com o Magela, junto com vocês. Aqui nesse local. Nesse dia dessa audiência pública, nós vamos trazer a Terra Cap, que está dizendo que é dona da terra, para ela vir também para a discussão. É bom. O dono da terra tem que estar aqui junto. Claro. Vamos trazer a sede, eu vou convidar o Rubens para vir para a discussão aqui também. E vou convidar a Caes, porque vocês têm problema de água aqui também. Vamos trazer o secretário da Habitação, presidente da Terra Cap, presidente da FEB e o representante da CAES. Vem aqui, sentado nessa mesa, para conversar com vocês. Dali a gente tira um cronograma de ação para que a gente possa resolver. E aí, o andamento, viu Jesus, o andamento vai ser do tamanho da cobrança de vocês. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vamos ver? É igual pipoca. Se você botar uma panela de milho ali no fogo e não botar fogo no fundo da panela, tá ali, tem a panela, tem o milho e tem o azeite. Como lá no Maranhão, quando a gente não tinha azeite, tem que fazer no burralho, né? Vai fazer pipoca também. É coisa boa ali, mas não tem fogo. Tem azeite, tem que fazer no burralho. Mas se você não botar fogo no fundo da panela, não vai instalar o milho, não é isso? Se não esquentar, o milho pipoca. Se não esquentar, não pipoca. A mesma coisa de governo, se não cobrar, não sai. Não é? Se não cobrar, não sai. Se você ficar, Deus ajuda. Eu sou católico, mas Deus diz, faz por ti que eu te ajudarei. Não adianta ficar em casa só orando e rezando, achando que Deus vai resolver, que não vai. Com a saúde de cavalo, fica lá deitado, lá no meio, fazer alguma coisa. Portanto, tem que rezar, tem que orar, tem que pedir a Deus, mas tem que ir atrás também. Portanto, eu vou. Nós vamos marcar audiência pública. É uma iniciativa minha na Câmara Legislativa. Eu me encarrego, eu aviso para você o dia, porque aí vocês convidam o pessoal. E eu me encarrego de trazer o Magela, trazer a nova capa, ou melhor, Terra Cap, é trazer a Terra Cap, a sede e a CAES, ok? E para que não tenha, para que a gente já saia com o assunto resolvido,
as iniciativas que têm que ser tomadas, vamos trazer também o IPRAM e a Secretaria de Meio Ambiente. Para ter certeza que vocês não estão dentro do parque. Porque se tiver dentro do parque, aí vai ter que diminuir o tamanho do parque. Aí eu vou com o pessoal ambientalista, né? E aí nós vamos convencer eles. Eu defendo o ambiente também, assim na roça.